Podeis assentar, quero deixar aqui mais alguns avisos. Próximo domingo, nós temos batismo nas águas e recepção de novos membros. Eu acho que não vai ter não, hein? Não vai ter. Próximo domingo, às 18 horas, haverá batismo nas águas e recepção de novos membros. Tem que falar devagarzinho. Então, nós estaremos aqui recepcionando. De 3 em 3 meses já está agendado, irmãos. Nós faremos o batismo e recepção de novos membros. Então, se você estiver interessado em se batizar, quer ser membro da igreja, nos procure, ainda temos aí uma semana para resolvermos isso. Outro aviso é que depois do culto nós temos a nossa cantina. Então, não deixe de participar, né? Não porque a gente precise de recursos, né? Não é esse o objetivo. Se fosse precisar de recursos, a gente colocaria um valor bem alto, mas é um valor tão pouco, que eu acho que é uma desculpa para você ter uma comunhão com os irmãos ali, conhecer um pouco mais, conversar e levar um bom lanche preparado com carinho e amor. Então, depois do culto, não deixe de participar, de frequentar a nossa cantina. E por último, eu queria orar em favor, né, da Jocum. Foi hoje, Marcinha? Foi ontem. Ontem, um grupo de missionários teve um acidente grave e pelo menos 2 deles vieram a óbito, lá na África, né? A cidade é? Então, 2 estão hospitalizados e mais de 10 morreram. Então, estava pior do que eu imaginava. Então, há uma grande comoção. Pessoalmente, eu sinto, porque são pessoas, sabe, irmãos, às vezes a gente não valoriza, né, aquilo que Deus tem nos dado, né? Nós estamos aqui porque alguém chegou antes de nós e plantou. Então, estes da Jocum são aqueles que plantam, né? Então, um plantador, 10 plantadores vieram a óbito, um acidente automobilístico. Eu queria orar pela vida dos seus familiares, até mesmo das pessoas que estão envolvidas diretamente com essa missão. É uma missão, né, que está espalhada em todo o globo terrestre, em todos os estados da federação, no Brasil em especial. Nós temos Jocum, temos pessoas interessadas em fazer missões. Então, eu queria pedir que você se colocasse de pé. Nós vamos orar, interceder. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. E comece a falar com o Senhor, a interceder por esses familiares, pela liderança que está ali, diretamente envolvida com esse acidente trágico. Não é um curso natural que essas coisas aconteçam desta maneira, mas aprove a Deus que fosse dessa forma. Então, esteja orando, intercedendo por familiares, amigos, parentes. Esteja falando com o Senhor, pedindo misericórdia, pedindo a visitação do Espírito Santo para trazer paz, para trazer consolo, para trazer discernimento, para trazer uma clareza sobre tudo o que está acontecendo, porque eles estavam indo fazer a obra de Deus. Pai querido, nesta hora, como igreja do Senhor, reunida aqui na Wesleyana Vilar, queremos interceder, ó Deus, em favor de familiares, amigos, parentes, liderança, a todos aqueles, Senhor, as comunidades pelas quais eles estavam assistindo, aqueles que se dispuseram a sair das suas casas
para passar dificuldades, muitas vezes financeiras, muitas vezes de perseguição, muitas vezes dificuldades, Senhor, para chegar até o local. E nesta hora, Senhor, de comoção, nós queremos nos solidarizar, nós queremos unir a nossa fé e estender as nossas mãos, Senhor, como um ato, Senhor, profético sobre a vida desses familiares. Estes jovens, estes missionários não morreram em vão, deixaram a sua marca, plantaram em corações o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós louvamos e glorificamos pela vida deles, e pela vida desses missionários que estão ainda trabalhando, que não vão parar, que não vão cessar de falar do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não vão deixar de testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, não vão deixar de alargar as estacas, não vão deixar, Senhor, de dizer a todos o quão bom e quão agradável é estar na presença do Senhor. Pai querido, que este trabalho continue prosseguindo, continue prosperando para o louvor do teu santo nome. Console cada um dos envolvidos, Senhor, e que eles possam recobrar o ânimo para continuar na caminhada. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo de Deus nesta noite diga amém. Pode sentar, por favor. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Gratos somos, por estarmos aqui mais uma noite para ouvir a voz de Deus. Então vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque aqui estamos, Senhor, temos o privilégio de estar aqui na tua casa, te adorando e louvando, Senhor, o teu santo nome. Pedimos, Senhor, a tua unção sobre este lugar, sobre a minha vida, que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações, abra, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, Pai. Que saiamos daqui, Senhor, renovados pelo teu Espírito, tocados por ti, Senhor, e transformados, em nome de Jesus, Senhor. Toque cada vida que aqui está, cada família aqui representada, Senhor, nós pedimos, Jesus, que o Senhor entre e faça morada na vida de cada um. Essa é a nossa oração, Senhor, agradecidos por tudo, porque cremos que o Senhor está aqui, cremos que o Senhor mais uma vez irá fazer neste lugar o impossível ao nosso favor, Pai. Fale conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias 18. Amém? E a palavra de Deus nos diz assim essa noite. É o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. Amém. Que palavra gloriosa.
Esse texto fala, né, sobre Jeremias, né, e Jeremias ele profetizou durante um período de 40 anos, e a sua mensagem ela foi rejeitada por todos, né, pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos sacerdotes, né, pelos 5 últimos reis de Judá e por toda a nação. Né? E hoje nós vamos aprender algumas lições de Deus pela vida de Jeremias e a nação de Judá, e também serve para a nossa vida. Né? E como no versículo 2 diz, levanta-te, vemos aqui a ordem de Jesus. Né? O Senhor dá ao profeta Jeremias uma ordem. Essa expressão levanta-te fala de posicionamento, de sair da posição atual a qual ele estava e ir em direção àquilo que Deus deu para a vida dele. Né? Então, muitas vezes o Senhor fala para nós também, para nós tomarmos posições. Né? O tema do mês é ainda sobre os sonhos de Deus, e muitas vezes a gente quer viver os sonhos do Senhor para a nossa vida. A gente até ouve a voz do Senhor, né? A direção que o Senhor está nos dando, mas a gente não toma um posicionamento, a gente não coloca em prática. A gente ouve, mas não pratica. Então, como nós vamos viver os sonhos de Deus se nós não colocamos em prática aquilo que Ele está nos direcionando a fazer? As nossas escolhas hoje é que vão refletir lá no nosso amanhã. Né? A gente quer um futuro cheio de coisas boas, de bênçãos de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos nos atentar que as escolhas que nós fazemos hoje, que são influências para mudar o nosso amanhã. Amém? O Senhor está nos chamando esta noite para nós tomarmos posicionamento diferente, de algo que muitas das vezes está fugindo do nosso controle, não é a direção do Senhor para nós, né? E nós precisamos mudar. Não basta apenas ouvir o que o Senhor tem para nos falar, né? Nós precisamos ouvir e agir. Então, o Senhor nos chama para ter um posicionamento. Quando o Senhor falou ali com Jeremias, levanta, né? Jeremias, ele ouviu e praticou a voz o que o Senhor estava ali falando com ele. Né? E quantas vezes nós nos abatemos devido às lutas, devido aos problemas, às circunstâncias, né? E com isso nós ficamos paralisados. E o estar paralisados, às vezes, nos impede de viver aquilo que é propósito de Deus na nossa vida. Né? Então, queridos, a gente precisa estar atento a isso, não permitir que o desânimo... Eu sei que muitas vezes a nossa vida ela é cheia de surpresas, muitas vezes desagradáveis até, mas a gente precisa pedir ao Senhor, né, forças e estar atentos realmente ao que o Senhor tem para nós, porque às vezes a gente se acomoda muito, né? E eu falo que onde estamos confortáveis, onde há conforto, não há crescimento. Né? Às vezes a gente está muito confortável ali naquela posição que nós estamos, e o Senhor às vezes permite as lutas chegarem na nossa casa para nos sacudir, para nos fazer levantar e agir. Né? A gente precisa realmente, às vezes, sair da nossa zona de conforto e tomar uma nova posição. Né? E quando o Senhor ele fala levanta, é quando Ele quer um posicionamento. Né? E quando o Senhor fala desce, queridos, o entendimento que eu tive disso é que nós precisamos descer, mas é descer na presença do Senhor. É entender que Ele é mais que tudo na nossa vida, que nós somos completamente dependentes de Cristo. Nós precisamos descer, nos humilharmos diante dEle, ouvir a voz dEle e obedecer. Né? O problema é que muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e nós não queremos obedecer, nós não queremos levantar, nós não queremos descer, né, nos humilharmos na presença dEle. Obedecer é muito difícil, né? Há renúncias na nossa vida, há coisas que a gente precisa deixar para lá. E quando o Senhor ele fala isso e desce, aqui vemos, né, uma contradição. Né? Deus manda ele levantar e depois descer. Nós vimos que levantar fala de posicionamento e descer fala de humilhação. Isso fala de relacionamento com Deus, de intimidade, de comunhão.
Precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus. E o que é crescer no relacionamento com Deus? Não é apenas ter momentos aqui na igreja, é termos comunhão com Ele dentro do nosso lar, é termos, né, momentos de oração, comunhão, jejum, oração. É necessário mais, é necessário chegar num nível diferente, né? Então, quando o Senhor ele chama ali Jeremias, olha, desce, é mais, é um outro nível, é um outro nível. E muitas vezes o Senhor fala assim conosco também. Nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor. Nós precisamos descer, ouvir a voz de Cristo e mudar a nossa vida. É preciso querer fazer, querer permitir que o Senhor mude aquilo que não está no nosso controle. Amém? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando lemos o texto que está dizendo que ouvir as minhas palavras, percebemos que Deus já estava falando com Jeremias. Logo, Deus já poderia muito bem ter desenrolado tudo com Jeremias. Porém, lembra da escada da intimidade com Deus? Existem coisas que Deus só vai nos mostrar quando nós chegarmos no propósito que Ele tem reservado para a nossa vida. Propósito está ligado à chamada. E existem coisas que Deus só vai nos mostrar. Existem coisas que nós só vamos viver quando de fato estivermos dentro do propósito de Deus, que Deus tem para a nossa vida. Há coisas na nossa vida que ainda não aconteceram por erro nosso, por falha nossa, porque Deus está esperando nós descermos. Deus está esperando nós entendermos o propósito dele na nossa vida. Enquanto nós estivermos em local que não é o posicionamento que o Senhor quer para a nossa vida, nós não vamos descobrir o propósito que ele tem para nós. Ele poderia já ter falado ali mesmo, onde Jeremias estava, o que ele tinha para ele, para revelar para ele. Mas ele esperou, né? Ele falou, não, eu te farei ouvir as minhas palavras, levanta e desce. Era necessário ele agir, era necessário ele sair daquele lugar e obedecer à voz de Deus. Quantas vezes o Senhor fala com a gente, levanta, faz isso, sai daqui, não permita isso na sua vida. E a gente ouve, mas a gente não faz. A gente faz contrário à voz de Deus. E muitas vezes a gente reclama do que às vezes a gente sabe que o Senhor tem promessas nas nossas vidas. Quem tem promessa de Deus aqui? A gente sabe que o Senhor tem melhor para nós. E a gente reclama porque algo ainda não aconteceu. Senhor, tu me prometeu, mas ainda não se cumpriu. O que está havendo, Jesus? Né? E a gente culpa o Senhor muitas vezes. Mas o Senhor só está aguardando você estar no lugar que Ele deseja que você esteja. Ele só está aguardando o teu posicionamento. Ele só está aguardando um coração obediente. Como é difícil ser obediente. Como é difícil, né? Eu sou mãe aí de adolescente. Como eu sofro com obediência, né? É sofrido, né? Tudo é no tempo deles. Não querem obedecer. A gente fala 1000 vezes e tem que pedir ao Senhor paciência, né? Porque obedecer realmente para eles é muito difícil. E nós adultos também não é diferente, não. A gente quer obedecer quando é algo favorável a nós, né, da nossa vontade. Aí a gente obedece rápido, né? Mas era necessário, naquele momento, Jeremias ouvir e obedecer ao Senhor, né? E quando o Senhor falou com ele, desce à casa do oleiro. Veja que Jeremias é um profeta obediente, ele ouve a voz de Deus, dando a ele um direcionamento. E após ouvir o direcionamento de Deus, ele obedece e coloca em prática. Quantas pessoas têm ouvido a voz de Deus, mas não têm obedecido? Deus manda ir para um lado, mas nós vamos para o outro. Não é assim?
Muitas vezes nós fazemos assim, né? Quando a voz de Deus é contrária ao desejo do nosso coração, a gente até fala assim, ó, não é Deus não, é minha cabeça. Não, não é o Senhor falando não. Não, Deus sabe, né? Deus sabe do que eu gosto, Deus sabe o que eu preciso. A gente dá logo essas justificativas, né? O Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe que eu preciso. A gente não quer ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes a voz do Senhor ela é tão clara. Ela é tão clara, né? Eu não sei os irmãos, mas eu sou tão grata ao Senhor porque o Senhor fala constantemente comigo. E eu costumo falar que o Wi-Fi, né? O sinal do Wi-Fi é bom porque a gente está conectado o tempo todo. E é muito bom a gente ouvir a voz do Senhor, né? A gente ouvir a direção de Deus é muito bom, né? Mas muitas vezes não é só coisas boas, agradáveis aos nossos ouvidos que o Pai fala. Às vezes é uma repreensão, às vezes é um puxãozinho de orelha, né? Às vezes a gente já faz sabendo que vai levar um puxãozinho de orelha do Pai, né? Mas o Senhor é bom, Ele sabe que nós somos falhos, mas nós precisamos estar atentos à voz dEle, né? Não errar falando, Senhor, Tu sabe, eu sou falha, eu sou pecadora. Não. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor, né? Que Ele trabalhe moldando o nosso coração ao dEle, os nossos sonhos, os nossos planos ao dEle, que nós possamos a cada dia ser mais obedientes, porque, queridos, não é contrário, não é diferente na vida dos nossos filhos, né? Quem é pai, quem é mãe aqui sabe que nós lutamos para dar o melhor para os nossos filhos, nós corremos atrás para dar um futuro melhor para eles. Assim também é o nosso Pai, né? O nosso Deus que cuida da gente, está o tempo todo cuidando da nossa vida, cuidando do nosso futuro, né? Mas a gente precisa obedecer, a gente precisa ouvir a voz dEle, porque é Ele que sabe o seu amanhã. Nós não temos noções de como vai ser o nosso amanhã, o nosso futuro, né? Nós não conhecemos, mas Ele é o Deus que conhece o nosso coração, Ele nos criou, Ele sabe o que Ele já planejou para cada um de nós aqui, né? Então, nós precisamos pedir ao Senhor a cada dia um coração como o de Jeremias, que obedeceu, né? Uma mente, e não só isso, né? Nós precisamos pedir ao Senhor esse espírito de ousadia, porque às vezes a gente tem medo, Deus Ele nos dá uma ordem, e a gente, por insegurança, por não saber o que vai acontecer, a gente fica inseguro e não vai. Ah, mas como é que eu vou fazer, Jesus? Ué, confiança. Confiar em Deus é você ir mesmo sem saber o que vai acontecer. Se é uma ordem do Senhor, vai, levanta, desce, o Senhor está mandando, né? E a gente vê aqui que, nesse texto, o Senhor não fala ali o endereço, o Senhor não fala ali o local que era, ó, rua tal, número tal, não. O Senhor fala para ele, ó, vai lá, desce, e vai na casa do oleiro. Ele sabia que Jeremias sabia onde era, conhecia o local. O Senhor conhece você. O Senhor conhece o seu coração, Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe como Ele tem que falar com você, quais são as orientações que Ele tem que falar, tem que dar a você. Então vai, levanta, desce, sai dessa sua zona de conforto. O Senhor está te chamando para ir além, para conquistar mais coisas. E nós ficamos aí inseguros. Ah, Senhor, mas eu não posso. Senhor, eu não consigo. Muitas vezes a nossa vida ministerial está assim. Ah, Senhor, mas eu não sei, eu não tenho capacidade para isso. Eu não consigo. Ei, se o Senhor está mandando você ir, vai. Se o Senhor está mandando você levantar, levanta. Para de ficar acomodado aí no seu banquinho. O Senhor está chamando para fazer grandes coisas aqui neste lugar. Para de olhar para a sua incapacidade. Não é sobre você, é sobre o Deus que você serve. É sobre você, a essência que Ele derramou na sua vida.
Mas você está olhando para os seus defeitos, para as suas falhas, para aquilo que você ainda precisa aprender. Deixa eu falar para os irmãos. Capacidade nós não vamos ter nunca. Por mais que nós venhamos buscar conhecimento da parte de Deus, nós precisamos sim buscar o conhecimento, estudar. Mas não somos nós. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos capacita. Nós precisamos parar de ficar aí covardemente. Não é esse espírito que o Senhor tem para nós, não. O Senhor depositou em nós um espírito corajoso, um espírito ousado. Mas nós ficamos olhando para os nossos defeitos. Nós olhamos para os defeitos do nosso irmão. E a gente acaba se acovardando mesmo. Porque se eu for olhar para mim, eu não subo aqui, eu não faço nada nessa igreja. Só porque não tenho capacidade de nada, quem sou eu? Mas quando eu venho aqui, eu falo assim, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou, porque o Senhor mandou eu ir, eu estou aqui. Me usa, porque não sou eu que faço, mas é o Senhor. Mas nós precisamos dar lugar ao Senhor. E Jeremias ali, ele permitiu, ele praticou ali os ensinamentos de Deus, a ordem do Senhor, ele obedeceu. E eu não vou me aprofundar num texto, porque o Senhor não quer que eu me aprofunde nesse texto. Mas o Senhor está me dizendo aqui que nós precisamos largar o medo, a insegurança. O Senhor tem chamado pessoas para assumir responsabilidades neste lugar. Mas as pessoas têm se acovardado. Para de olhar para você. Para de achar que você não pode, que você não consegue. Ah, minha vida é assim, é corrida, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Olha, queridos, eu digo que como é bom obedecer à voz de Deus. Como é bom ouvir ao Senhor. E mesmo sem ter certeza de nada, como vai ser, o que Ele vai fazer, a gente levantar e seguir a voz dEle. Desde quando eu me coloquei no centro da vontade de Deus, grandes coisas o Senhor tem operado na minha vida. E não porque eu sou merecedora, não. Eu sou falha como os irmãos. Mas eu sou uma serva obediente. Eu sou uma serva obediente, por mais que eu ouça muitas vezes que não é possível fazer as coisas conforme nós precisamos fazer. Eu não escuto as pessoas, eu não escuto as vozes que o inimigo vê, sabe? Permite chegar até a mim para me desanimar. Não, eu só ouço a voz de Deus, porque eu sei que é a voz dEle. E por que eu sei que é a voz dEle? Porque eu tenho intimidade com Ele. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço Ele. O que o Senhor quer dizer para as pessoas aqui nesta noite? Às vezes você fica confuso sem saber se é a voz de Deus ou não, porque você está distante. Porque a voz dele está bem longe, você não consegue ter certeza que é a voz do Pai. Nós precisamos descer, nós precisamos buscar a Deus com intensidade e constância, para quando Ele venha falar conosco, a gente saiba, é o meu Pai que está falando. Eu não vou duvidar, eu não vou ter medo, porque é o meu Pai que está mandando eu fazer, é o meu Pai que está me chamando. Quando a gente ouve verdadeiramente a voz do Pai de perto, queridos, a gente não tem medo de nada. A gente sabe que Ele está do nosso lado e a gente vai. A gente caminha junto com Ele. Se você está com medo é porque você ainda está distante do Pai. Você ainda está distante dEle. Porque quando você sentir a presença dEle contigo lado a lado, você não vai duvidar. Você não vai temer. Você não vai pensar em duas vezes em obedecê-lo. Porque você sabe que é o Pai que está falando contigo. Como é maravilhoso ouvir a voz do Senhor. Como é maravilhoso ouvir a voz e obedecer. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós sabemos que os sonhos e os planos que o Senhor tem para a nossa vida,
eles não vão ser frustrados, porque o Senhor trabalha na nossa vida. O vaso se quebrou na mão do olheiro. Alguém pode até pensar que o olheiro não foi cuidadoso e acabou quebrando o vaso, mas verdadeiramente o texto nos diz que o vaso que se quebrou na mão do olheiro. E o vaso, ele se quebra justamente porque no meio do seu barro ainda está impregnada alguma pedrinha. E isso acaba fazendo o vaso trincar na mão do olheiro. Eu não sei o que ainda está dentro de você, mas que precisa ser quebrado. Nós precisamos permitir que o Senhor faça de nós um vaso novo. O Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe o que tem na nossa essência, dentro de nós. E Ele quer que sejamos perfeitos. Ele quer que sejamos a sua imagem e semelhança. E se há algo contrário à imagem de Cristo, Ele vai quebrar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, permita nesta noite que o Senhor refaça você por inteiro. Diga para o Senhor: eu quero ser uma nova criatura, Jesus. Eu quero ser um novo vaso, Senhor. Tu és o Deus que me criou, Tu és o Deus que sabe quem eu sou. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de aparência para o nosso irmão, para a nossa família, mas Ele sabe quem nós somos. Ele nos criou. Ele sabe o que você faz lá fora, longe dos holofotes da igreja, dos irmãos. Ele sabe. E se existe algo contrário à vontade do Senhor, Ele vai quebrar. Ele vai tirar da sua vida, se você permitir. Amém? Muitas vezes, as pessoas lá fora olham para nós que estamos dentro da igreja e começam a nos apontar os nossos erros, as nossas falhas, né? Nós não somos perfeitos, certo? Mas nós precisamos estar buscando constantemente a perfeição. Quem está buscando a perfeição em Cristo aqui? Nós sabemos que somos pecadores e falhos, mas nós não podemos ficar confortáveis aonde nós desagradamos o coração do nosso Pai. O problema é que os cristãos hoje em dia, não é nessa igreja não, tá, pastor? Aqui não tem ninguém assim, é lá fora, as outras igrejas, amém? Eles estão vivendo de qualquer maneira, sabe? É o vaso cheio de pedrinha, todo rachado, e está lá. E está lá. Mas não se incomoda. Não se incomoda com isso. Nós precisamos nos incomodar sim. Nós precisamos olhar para nós e pedir misericórdia do Senhor, mas pedir também, sabe, um olhar atento às nossas imperfeições. Senhor, o que eu estou fazendo que te desagrada? Me dá uma sacudida, Pai. Será que nós não percebemos quando não estamos agradando a Ele? Eu acho bem difícil. Nós somos conscientes daquilo do que desagrada do nosso Pai, né? E nós precisamos pedir ao Senhor o tempo todo: Senhor, me refaz. Se necessário for, me quebra sim, Jesus. Mas eu quero ser um vaso novo. Um vaso limpo, de aparência limpa. Em nome de Jesus, saia da sua zona de conforto. O Senhor não quer isso para você. O Senhor não quer isso para você, que você fique ali vivendo com as suas imperfeições confortavelmente, não. Nós estamos na igreja, que a igreja é o hospital, sim. Nós estamos aqui buscando a Deus para sermos pessoas melhores. Mas nós precisamos nos incomodar com aquilo que tem desagradado o nosso Pai. Nós precisamos pedir ao Senhor que, se necessário for, Ele nos quebre, sim. Ele nos toque. Ele nos refaça. Muitos aí fora estão assim. Vêm para dentro da igreja da maneira que está. Amém. Nós temos que vir sim, como estamos. Mas aqui dentro o Senhor transforma vidas.
Agora vir e permanecer como veio, isso não existe. Porque aonde Jesus passa, Ele transforma, amém? O Senhor transformou a minha vida, o Senhor transformou a vida do meu esposo, porque nós permitimos que Ele transformasse. Se há algo na sua vida que ainda não foi tocado pelo Senhor, saiba que é porque você ainda não permitiu que Ele haja nessa área da sua vida. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, eu não sei o que é impossível ao seu olhar humano, mas eu quero te dizer que nesta noite, aos olhos do nosso Senhor, é possível. Ele faz um vaso novo, Ele transforma a maldição em bênção, Ele refaz tudo aquilo que for necessário refazer. E nós precisamos querer essa transformação de vida, essa transformação de caráter. Mas para isso acontecer na nossa vida, o que a gente tem que fazer? Se posicionar. A palavra que Deus nos deu essa noite foi isso, foi sobre isso. Levanta e desce. É o quê? Se posiciona como eu quero que você se posicione. Fique no lugar que eu estou mandando você ficar. Faça aquilo que eu estou mandando você fazer. Ouvir e não praticar de nada adianta. Nós estamos aqui nesta noite para ouvir a voz do Senhor, amém? Mas se nós sairmos aí daqui a pouco, por essa porta, e não colocar em prática aquilo que o Senhor está falando conosco, de nada adianta. De nada adianta ouvir a palavra de Deus. Nós estamos fazendo o que aqui na igreja? Perdendo tempo, enchendo o banco. Enchendo o banco. Nós precisamos buscar em Deus essa transformação. Nós precisamos querer ser transformado por Ele. Ei, se posiciona, levanta. Faça o que Deus está mandando você fazer. Não adianta só ouvir a voz do Pai. Não adianta, muitas vezes é isso que acontece na minha casa lá, quando eu estou lá com a minha filha. Vamos, faz isso, só ouve. Mas não faz, adianta? Não adianta, dá vontade de dar um chacoalhão de vez em quando. É assim também com o nosso Pai. Eu imagino ele lá com aquela vontade de mandar o anjo lá sacudir alguns irmãos aí, né? E às vezes ele realmente sacode. Realmente ele faz. Mas nós precisamos permitir que o Senhor, além de falar conosco, Senhor, além do Senhor abrir a minha audição para ouvir a Tua voz, eu quero que o Senhor me dê um espírito corajoso. Vai pedindo o Senhor aí, eu quero um espírito corajoso, eu quero ousadia para ouvir a Tua voz e fazer aquilo que o Senhor tem me ordenado a fazer. Porque a gente ouve lá no nosso trabalho, né, a ordem da nossa chefia, e a gente faz, tem que fazer. Mas quando o nosso Pai nos manda fazer, a gente se acovarda. Ah, Senhor, eu não sei se eu consigo. Quando você está lá no seu cargo, que o chefe manda fazer, ó, agora vai ser assim. Você vai fazer isso, fazer aquilo. Ah, mas eu não sei. Vai fazer um curso, vai fazer um treinamento. Não é assim? Outra pessoa vai te ensinar, vai falar como é que é. Não é assim? Mas você faz, não faz sabendo ou não sabendo. Porque quando é para a obra de Deus, a gente fala, não sei, não vou fazer porque eu não sei. O problema é seu se você não sabe. Está com medo? Vai buscar em Deus. Senhor, eu quero aprender. Senhor, coloca pessoas na minha vida para me ensinar, para me inspirar. Olha, gente, desde que eu cheguei nessa igreja, eu olho para pessoas, eu tenho as minhas pessoas, né? Todos nós temos. Eu olho para as minhas pessoas e falo assim, Senhor, eu quero ser igual essa mulher de Deus. Eu quero ser assim. A gente vai pegando as qualidades, vai juntando. Eu quero ser isso aqui daquela ali, isso aqui daquela outra lá. É assim que a gente tem que fazer. Buscar em Deus essas inspirações boas que o Senhor coloca aqui dentro. O Senhor tem despertado aqui ministérios aqui dentro dessa igreja. Deus tem trago pessoas novas, sabe? Deus primeiro estruturou a nossa igreja.
O Senhor tem preparado pessoas, agora nós estamos, graças a Deus, recebendo novas pessoas. Mas, irmãos, venha com o coração aberto, venha com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus, porque se Deus te mandar fazer, você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer, porque Ele tem levantado pessoas para trabalhar aqui na casa dEle. E não é porque você quer, é o seu coração, o teu desejo, não. É os sonhos do Senhor para a sua vida. Antes de você chegar aqui, Ele já sabia que você ia estar aqui. Ele preparou essa noite para você, assim como Ele preparou o seu futuro. Então, ouça a voz do Senhor, seja um filho obediente, uma filha obediente. Esteja atento, sim, à voz do Senhor. Esteja flexível ao toque de Deus, porque às vezes nós endurecemos o nosso coração e nós não permitimos que o Senhor faça aquilo que Ele tem para fazer, que Ele cumpra o propósito que Ele tem na nossa vida. E o Senhor tem grandes coisas para fazer ainda neste lugar. O Senhor tem grandes coisas para fazer ainda na minha vida e na sua vida. Então sacode o teu irmão aí do lado, fala para ele: levanta, desce, ouve a voz do Pai que está te chamando. Amém? Então, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos repreender todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que não é enviado do nosso Pai, para que Ele opere em nós e através de nós e cumpra na nossa vida os seus propósitos, para que a gente possa realizar não somente os nossos sonhos, mas também os sonhos que o Senhor sonhou para nós. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa palavra, por tudo que o Senhor fez neste lugar. Vamos nos colocar de pé, vamos falar com o Senhor, agradecidos por Ele ter nos trago até aqui, porque nós somos, queridos, privilegiados de estar aqui na casa do Senhor. Quantos não têm essa oportunidade? Quantos estão acamados e não podem estar aqui na casa do Senhor? Mas nós estamos aqui para glorificar o Teu nome. Que nós possamos agradecê-lo por essa oportunidade. Que nós possamos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele tem operado neste lugar, crendo que Ele ainda vai fazer grandes coisas aqui, crendo que Ele ainda vai trazer mais e mais pessoas. Vamos nos colocar disponíveis para o Senhor, vamos nos colocar disponíveis à obra dEle. O Senhor tem muitas coisas para operar neste lugar. Vai falando com o Senhor durante este louvor, vai orando, vai falando com Deus, vai ouvindo o que o Senhor tem para você. Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na tua vida, mas você precisa permitir que Ele faça. Você precisa repreender o medo que tem paralisado você. Você precisa repreender as vozes que são contrárias à voz do Senhor para a sua vida. Então vai orando e falando com o Senhor nessa noite. Senhor, eu quero permitir que o Senhor cumpra os teus planos na minha vida. Vai falando com Ele. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Aleluia. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada
nada melhor, não há nada melhor que o Não há nada que o Senhor não possa fazer na minha e na sua vida nesta noite. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui com o Senhor. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, louvando e engrandecido o teu nome, Jesus. Maravilhoso é estar na tua presença, Pai, e poder ouvir a tua voz. Muitos, Senhor, estão lá fora perdidos, Senhor, distantes dos teus caminhos, e não têm o privilégio, Pai, de ouvir a tua voz, mas nós estamos aqui, Senhor. Então eu quero te pedir nesta noite, Pai, que o Senhor abra os ouvidos de cada um, Senhor, a audição, Pai, aqueles que estão perdidos, que não estão confusos, Pai, na direção que deve seguir, mas que a sua voz venha a ser clara aos seus ouvidos, em nome de Jesus. Que o Senhor direcione a eles, Pai, retirando, Pai, o medo, a insegurança, aquilo que tem impedido o teu agir na vida deles, Jesus. Nós queremos ser filhos obedientes, nós não queremos duvidar da sua ordem, Pai. Oh, Jesus, trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração, naquilo, Senhor, que ainda o Senhor tem que fazer operar, Pai. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Se mova aqui neste lugar, Pai. Faça na vida dos meus irmãos, Jesus, aquilo que aos olhos deles, Senhor, não pode ser feito. Mas não há nada, Pai, há nada que o Senhor não possa fazer. Oh, Jesus, muito obrigada, Pai, por cada vida que pôde chegar até este lugar, por cada vida que pôde, Senhor, ouvir essa palavra, Pai. Mas que elas não venham, Jesus, apenas ouvir, mas que ao sair pelaquela porta, Jesus, elas possam praticar.
elas possam entender que é necessário sair da zona de conforto para crescer, que é necessário, Pai, fazer a Tua vontade, mesmo que doa, Senhor, a nós, mesmo que seja difícil, Senhor, eu quero pedir a Tua ajuda, o Teu auxílio. Fique próximo aos meus irmãos nesta noite, segure a mão de cada um, Pai, e coloque no coração deles um espírito corajoso, um espírito, Pai, de vencedor, porque quando nós entendemos que nós temos um Pai que está conosco, nós não tememos a sua voz, nós não tememos a uma ordem sua, Pai. Nós obedecemos porque nós temos certeza, Pai, que nós seremos vitoriosos, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, Senhor, se há aqui alguém que ainda está distante de Ti, mesmo estando na Tua casa, mesmo estando nos Teus caminhos, Pai, muitas das vezes nós nos dispersamos, Jesus, nós nos distraímos, e eu quero pedir nesta hora, Pai, que se há alguém assim aqui, Jesus, que o Senhor possa dar a direção, que o Senhor possa chamar para perto, que o Senhor possa, Pai, recalcular a rota dessa pessoa, mostrando a ela que os Teus caminhos, os Teus sonhos, os Teus projetos são muito melhores que os nossos, Jesus. Ah, Senhor, tenha liberdade de agir na nossa vida, tenha liberdade de fazer o impossível na nossa vida, Pai. Repreenda, Senhor, aquilo que o inimigo planeja na nossa vida, contrário aos Teus planos, contrário aos Teus propósitos, contrário aos Teus projetos. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos viver aquilo que o Senhor declarou que nós viveríamos. Eu declaro em nome de Jesus, nós vamos fazer a Tua vontade, Pai. Nós vamos renunciar, Senhor, o nosso eu, aquilo que tem nos afastado de Ti, Pai. Nós queremos estar perto do Senhor, Jesus. Faça, Senhor, na minha vida, faça na vida dos pastores, faça na vida de cada ministério dessa igreja, faça na vida dos meus irmãos, Jesus. Nós queremos viver, Pai, novas experiências contigo, Senhor. Então fala para esse povo nessa noite: ei, levanta! Ei, desce! Fala comigo! Eu estou perto de Ti! Eu quero mais intimidade! Eu quero liberdade para operar na sua vida! Oh, aleluia, aleluia! Aleluia, Jesus! Obrigada, Senhor, porque Tu fala neste lugar. Obrigada, Senhor, porque Tu estás aqui conosco. Tu és bom, Senhor. Muitas coisas o Senhor irá fazer ainda. Dê liberdade, meu querido e minha querida, para o Senhor fazer através da sua vida, porque é através dela que Ele vai fazer, é através da sua vida que Ele vai operar milagres e maravilhas nesta terra. Se coloque disponível para o Senhor, se coloque disponível, é isso que o Senhor quer de você, um coração obediente. Não apenas um ouvido atento à sua voz, mas um coração obediente. Peça ao Senhor nesta noite: Senhor, eu quero Te obedecer, ainda que me custe, ainda que seja difícil para mim, Pai, eu quero Te obedecer. Ainda que eu olhe para as impossibilidades, Jesus, eu quero Te obedecer. Ainda que eu não veja, Senhor, eu quero Te obedecer. Em nome de Jesus, Pai,
Eu peço que o Senhor faça na vida de cada um aqui nesta noite. Que o Senhor opere, Pai, nesses corações. Que se alguém ainda com o coração endurecido, Pai, que possa entender que não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. É sobre as tuas vontades, é sobre os teus sonhos e os teus projetos para nós. Em nome de Jesus, Pai, tenha liberdade na nossa vida. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Te agradeço por essa noite especial na tua presença. Pedindo, Pai, que o Senhor continue com cada um de nós. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Uma semana de portas abertas. Uma semana que o novo do Senhor virá para nós. E nós estaremos disponíveis para vivê-lo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Essa é a minha oração, agradecida por tudo. Leva-nos, Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Nos dê um resto de domingo abençoado, Senhor. E que possamos ter uma semana vitoriosa, com uma mente esperançosa, disponível para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por tudo. É o que nós te oramos e já te agradecemos. Amém, amém, aleluia.